Queridos, a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde para você que está nos assistindo por intermédio desse instrumento tão poderoso que é a internet, que tem capacidade para transmitir a mensagem, como já foi dito, para os quatro cantos da terra e direcionarmos assim uma palavra de vitória ao teu coração. Nessa tarde eu quero ler com você em 1 Samuel, livro do profeta Samuel, capítulo número 17, versículos número 45. É uma palavra que nos traz ao nosso entendimento o quanto é importante nós confiarmos no Senhor dos Exércitos e saber que Ele tem o controle das nossas vidas e é poderoso para nos dar vitória diante de qualquer tipo de desafio ou de adversidade. Leiamos a palavra do Senhor que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amados, é uma palavra bastante conhecida, bastante ministrada nas igrejas, acerca do desafio de Golias de Gate, o filisteu, e Davi, homem de pequena estatura, que a Bíblia chama de formoso, belo, ruivo. E a Bíblia nos diz que, nesta palavra que me chama a atenção, e eu quero ministrar ao teu coração, acerca de confrontos, de afrontas, que é o que nós passamos mais nos dias de hoje. É que a Bíblia diz que o gigante ele estava no campo de batalha diante do povo de Israel. E diz a palavra do Senhor que lá estava também Saul, o rei da época, junto com os seus soldados, guerreiros, e os 3 irmãos mais velhos de Davi. A Bíblia diz que estava Eliabe, Abinadab e Samar. E Davi, como o irmão mais novo, ele ia, levava o alimento por ordem de seu pai Jessé, que já era de idade avançada, levava o alimento para os seus irmãos e retornava para cuidar das ovelhas de seu pai. Levava o alimento e retornava para cuidar das ovelhas de seu pai, e assim sucessivamente. Mas diz a palavra do Senhor que Davi, quando ele chega diante do campo de batalha, escuta, porque na realidade o que o rei falara naquele momento acerca da recompensa de quem detonasse ou destruísse ou matasse o gigante filisteu, quando ele escuta acerca da recompensa, que a Bíblia diz que haveria isenção de imposto, seria enriquecido pelo rei e ainda teria a sua filha, a mão da sua filha em casamento. A Bíblia diz que Davi não olha para o tamanho do problema, nem tampouco para o tamanho do desafio do problema. As circunstâncias, aos olhos humanos, pela ótica natural da coisa, era impossível Davi confrontar aquele gigante. Se você olhar para a proporção, a Bíblia diz que o gigante media aproximadamente 6 côvados e 1 palmo. Um côvado mede aproximadamente 45 centímetros. Se você multiplicar, dá entre 2,70 metros mais 22,5 centímetros, você vai achar uma medida aproximada do gigante Golias de 2,92 metros. Agora imagine os senhores, um homem preparado de guerra desde a sua infância, medindo 2,92 metros aproximadamente, confrontando o povo de Israel e gerando um certo temor acerca daquele negócio, embora o povo estivesse pronto para pelejar. Mas é certo que pela experiência que o gigante tinha, por certo o povo perderia. Mas diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que Deus levanta um valente, Deus levanta um homem cheio da graça, da unção, um homem determinado chamado Davi, que a Bíblia chama de moço, ruivo, formoso, mas cheio da graça do Senhor. E diz a palavra do Senhor que no momento em que ele se apresenta para Saul e se coloca como voluntário para pelejar contra aquele filisteu, a Bíblia diz que Saul primeiro questiona acerca da sua mocidade, achando que ele estava despreparado, e depois falando acerca do preparo do filisteu, que desde a sua infância ele vinha se preparando para aquele tipo de situação. Ou seja, aos olhos do rei Saul, e pelo zelo que ele tinha pela vida de Davi, ele estava dizendo: Davi, você é moço, você é novo, você não tem condições de confrontar o filisteu. Agora Davi, cheio da unção, cheio da graça do Senhor, Davi olha para o rei Saul e pede permissão, haja vista que, sabendo da recompensa, até anistia de imposto para os seus pais, a Bíblia diz que Davi, ele diz que ele ia em nome do Senhor. E Davi, no momento que despede e autoriza-o para que ele fosse pelejar representando o povo de Israel, a Bíblia diz que Davi é revestido pela armadura de Saul. Põe-se o capacete, põe a armadura e Davi tenta andar e não consegue, porque a estratégia de Deus não estava na armadura de Saul.
E diz a palavra do Senhor que agora Davi se despojou de tudo aquilo, pegou o seu alforje, 3 pedras do ribeiro e se colocou no campo de batalha de frente para o filisteu. E diz a palavra do Senhor que o filisteu ele se sente incomodado com a presença de Davi. Acompanhe comigo quando diz: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Versículo número 42 de 1 Samuel 17. Quando o filisteu olhou para Davi e viu o seu porte físico, a sua altura, a sua beleza, a sua formosura, ele achou que ele estava lidando com um qualquer. Só que por dentro da estrutura física de Davi estava o quê? O revestimento da unção de Deus. E a Bíblia diz que no momento que ele subestimou a Davi, no versículo número 43 diz: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vins a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e à besta dos campos. E Davi, sucessivamente, no versículo número 45, diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, a quem vos tenho afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial, os filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Queridos, observe, você conhece muito bem essa palavra, que depois dessa afronta do filisteu e a determinação de Davi diante desse gigante, a Bíblia diz que Deus reveste Davi de uma unção tão grande e dá a estratégia que ele começa a rodar o seu alforje. A alforje é quando uma tiradeira, dentro do alforje uma pedra, das 3 que ele tirou do ribeiro. E a Bíblia diz que ele começa a rodar, esperando a ordem de Deus para lançar aquilo que derrubaria o gigante. E a Bíblia diz que no tempo oportuno, quando Deus lhe permite, ele solta o alforje em direção ao gigante filisteu, e a Bíblia diz que ele vem a cair e cai por terra, e Davi vai de encontro a ele, desembainha a sua própria espada, corta a cabeça, e ali dá por fim aquela batalha. Sabe o que eu entendo com essa palavra, irmão? Que desafio dos dias de hoje é o que nós temos mais visto na face da terra. Afronta contra o povo de Deus, nem se fala, é constante. Pessoas que zombam da nossa fé, inúmeras, até pessoas que não têm comprometimento com essa palavra. Quando vê você tomando uma atitude de fé, um posicionamento como mulher e como homem de Deus, muitas das vezes subestima a sua capacidade. Mas assim como Deus revestiu a Davi para confrontar o gigante, nessa tarde eu profetizo que Deus há de revestir você. E eu creio até que Deus já tem revestido você. Portanto, não importa o tamanho do teu gigante, o que importa é que a unção que veio sobre Davi, ela vem sobre você. E quando Deus te der a ordem de avançar, e quando Deus te der a ordem para profetizar a falência de todo gigante filisteu, profetiza, porque Deus te dará a vitória. Recebe a sua palavra sobre a sua vida e que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vejo as águas se agitarem, mas não há alguém para me estender as mãos.